Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 26 de setembro, estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3, tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos na sexta semana com a mensagem 22, correr para alcançar o prêmio. Ó Senhor Jesus, nós vamos viver na vida da igreja em direção ao prêmio, exercitando o nosso espírito. E pelo Espírito o Senhor pode nos conceder espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente compreender naquilo que o Senhor quer nos mostrar na sua palavra, a direção que Ele quer nos dar, e sabedoria na hora de aplicar isso ao nosso viver e levar isso para outras pessoas. O importante sempre é a gente ouvir a voz do Senhor. Pelo exercício do Espírito a gente identifica o Senhor falando conosco e também a gente leva esse falar do Senhor para outras pessoas. Que o Senhor Ele nos ajude, nos abençoe com um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 26, versículo 16 e 17. Senhor Jesus. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Ó Senhor Jesus. Agora 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 16 ao 22. Senhor Jesus. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponho de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23. Senhor Jesus. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje, o papel das irmãs e a pregação do Evangelho. Ó Senhor Jesus, as irmãs são importantíssimas para a obra do Senhor, constituindo-se numa grande força de trabalho. Em seu apostolado, Paulo contava com a cooperação de diversas irmãs. Em algumas de suas cartas, inclusive, fez a menção do trabalho delas e de como eram relevantes. Evódia e Sintique, Pérside, Maria, Trifena, Trifosa e outras. Graças ao Senhor, hoje em dia na igreja estão ocorrendo eventos específicos para mulheres e temos encorajado as irmãs a compartilharem suas experiências com o Senhor, a fim de ajudarem as demais. Muitos desses testemunhos mudam vidas e restauram a esperança de outras irmãs. Ó Senhor Jesus, nós também temos procurado conscientizar as lideranças das igrejas sobre a importância do ministério das irmãs, para que sejam incentivadas a funcionar com seus talentos e recebam certa autonomia para trabalharem sempre em comunhão com os presbíteros e cooperadores. Existem muitos serviços práticos nos quais as irmãs podem cooperar. Não havendo ciúmes, inveja, ambição por posição e orgulho, as irmãs podem ser bastante usadas na igreja. Elas não são apenas auxiliadoras, mas verdadeiras cooperadoras. Elas podem vir a cometer erros? Sim, assim como os irmãos também cometem. Ó Senhor Jesus. Nesse novo ciclo, em que pretendemos ser mais ousados na pregação do Evangelho, a cooperação das irmãs é fundamental.
Sendo assim, encorajamos todas as irmãs a serem aperfeiçoadas no uso de todas as ferramentas de pregação do Evangelho, a fim de que o maior número de pessoas seja salvo. Lembremos da postura do apóstolo Paulo com respeito ao Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. O Senhor nos chamou para pregarmos o Evangelho e não podemos ficar fora desse propósito. Assim como um jogador de futebol não gosta de ficar no banco de reserva, mas seu desejo é entrar em campo para jogar, nós também devemos estar desesperados para pregar o Evangelho. Para esse propósito é que fomos chamados. Ó Senhor Jesus! Paulo relata seu testemunho de conversão, diz ter sido chamado pelo Senhor para ser ministro e testemunha do que havia visto, bem como do que ele ainda veria, pois o Senhor lhe apareceria muitas outras vezes. Também fala do desejo de Deus de enviá-lo para pregar o Evangelho. A exemplo de Paulo, o Senhor também tem uma forte expectativa de nos enviar a pregar o Evangelho, ainda que não saibamos ao certo como fazer. Em nós deve haver um forte sentimento de pregar o Evangelho. Ó Senhor Jesus! Quando jovem, eu tinha um forte encargo de pregar o Evangelho, mas não sabia como fazê-lo. Então aprendi a bater de porta em porta, e aquilo foi a minha realização. Com a ajuda de minha esposa, saíamos 5 noites por semana para evangelizar e apacentar. E graças a Deus muitas pessoas foram salvas e introduzidas no viver da igreja. Éramos ávidos pela evangelização e apacentamento. A igreja em Sumaré, por exemplo, em 10 anos saltou de 35 para 600 irmãos, graças à maciça pregação do Evangelho e ao apacentamento por parte dos irmãos. Quando a gente trabalha, Deus honra. Ó Senhor Jesus! Paulo tinha um profundo sentimento pela pregação do Evangelho. Sobre ele pesava essa necessidade, de modo que não se sentia bem se não pregasse o Evangelho. Além disso, ele também deixa clara a responsabilidade que lhe fora confiada. Para Paulo, a pregação do Evangelho era algo de extrema importância. Ó Senhor Jesus! A disposição de Paulo em pregar o Evangelho fez com que ele fizesse de tudo para ganhar o maior número possível de pessoas para o Senhor. Se todos os irmãos da igreja ganhassem o mesmo sentimento de Paulo e cada um se dispusesse a empregar esforços para ganhar pelo menos uma pessoa, uma igreja com 100 irmãos, por exemplo, dobraria em número. Nossa orientação para as igrejas é crescermos 20% em um ano, o que significa 5 irmãos juntos ganharem uma nova pessoa. Ó Senhor Jesus! A pregação do Evangelho também funciona bem quando segmentada. Jovens ganhando jovens, casais ganhando casais, idosos ganhando idosos, advogados ganhando advogados, outros profissionais e assim por diante. O que queremos dizer, queridos irmãos, é que devemos usar todos os modos para evangelizar. Podemos pregar o Evangelho em nosso trabalho, enquanto aguardamos uma consulta médica, na universidade, na farmácia, no supermercado, enfim, se tivermos em mãos o jornal Árvore da Vida, livros espirituais, folhetos, podemos distribuí-los onde estivermos. Aproveitemos todas as oportunidades para pregar o Evangelho. Converse com as pessoas, ore por elas, ofereça um livro e deixe o Senhor surpreender você. O Senhor o abençoará. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O Senhor ele conta conosco, né? Ele tem disponibilizado para nós muitas ferramentas. Né? O irmão deu o exemplo, né, da esposa dele, né, que sempre que vai numa consulta médica, ela sempre leva vários javes, né, vários jornais Árvores da Vida na bolsa. Senhor Jesus! Aí, né, você vai em lugares com consulta, né, as pessoas sempre ficam ali na sala de espera e tem várias revistas ali. Né, e depois de você voltar ali várias vezes, você já viu aquele monte de revista ali, porque acaba ficando repetido. Né, Senhor Jesus! Aí a esposa dele, né, ela chega ali com o jave, né, e com vários javes, e fala assim: quem quer ler alguma coisa diferente? Né, Senhor Jesus! Aí todo mundo se levanta assim e tal, ela vai lá e distribui o jave para as pessoas lerem. Né? Aí às vezes a pessoa lê, aí depois vem devolver, ela não, pode ficar. Ou então ali, o que você gostou? Né, Senhor Jesus! E aí você pode orar pela pessoa, né? Ali ter a oportunidade de falar do Senhor, né, pregar o Evangelho. Né, Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Eu fiquei muito encorajado com essa experiência, né? A gente precisa aplicar isso, né? Aplicar até mesmo no trabalho, né? Pessoas que
você vai perguntando, a pessoa já gosta de ler, né? Apresenta o jornal, depois você apresenta um livro, né? Senhor Jesus. Às vezes tem amigos ali, pessoas no seu trabalho que são cristãos, às vezes você nem sabe, né? Senhor Jesus. Mas a gente precisa aproveitar cada oportunidade, né? O Senhor, Ele está dando para a gente esse encargo, né? De gerar em nós essa disposição, né? De pregar o Evangelho. Não só de porta em porta, né, ali de casa em casa, na rua, com portagem dinâmica, mas de aproveitar cada oportunidade, cada lugar onde o Senhor nos coloca. Eu mandei o testemunho dele quando ele era jovem, né, ele queria pregar o Evangelho, mas ele era muito tímido, né, Senhor Jesus. E aí o que ele fazia? Né, ele ficava ali em frente ao espelho, né, e ficava treinando, como se estivesse falando para alguém, né, Senhor Jesus. Né, pode parecer algo bobo, né, mas assim você vai perdendo a timidez, né, Senhor Jesus. Eu também, quando eu era novo, eu era muito tímido também, dificuldade de falar, né, de expressar o meu pensamento, meus sentimentos, e por me destacar ali, né, no colégio, né, com boas notas e tal, né, por ser inteligente, as pessoas acabavam querendo ficar na minha equipe para fazer trabalhos e tal, e por eu sempre gostar, né, de estudar, gostar do conhecimento, explicar as coisas ali para os alunos ali, né, para a pessoa ali do grupo ali, eles sempre queriam que eu apresentasse, mas eu era tímido, né? E na hora de apresentar era horrível, né? Senhor Jesus. Mas aí depois com o tempo eu comecei a perceber que se eu dominasse o assunto, né? Se eu estudasse, se eu tivesse clareza daquilo ali que eu ia apresentar, né? Então eu ficava um pouco mais firme, né? Com convicção daquilo que eu ia falar. Ó Senhor Jesus. E assim eu aprendi, né? a ler para extrair o máximo daquilo que eu estava lendo. E eu sempre fazia isso também, como se eu estivesse explicando para outros, né? E também eu acabava sempre ajudando outros a estudar para provas, essas coisas assim, eu ia assimilando melhor, né? E aí, ao ensinar para outros, eu fui percebendo isso. E aí, tendo essa convicção ali, né? Além de tirar boas notas, né? Senhor Jesus, eu também fui desenvolvendo esse lado de falar, né? Mas eu só consegui desenvolver mesmo depois que comecei a trabalhar, né? Porque aí trabalhando você tem, querendo ou não, tem que falar com as pessoas, né, Senhor Jesus, né? E o meu primeiro trabalho foi um estágio, e nesse estágio eu trabalhava justamente no núcleo administrativo, né? E ali eu tinha que andar tudo quanto é canto e falar com todo mundo, né? Então não teve jeito, né, Senhor Jesus. O irmão também foi fazendo isso, ele foi falando com o espelho, né, ali, né, e tal, e aí foi juntando irmãos, foi encorajando e foi batendo porta em porta. Ele se sentiu realizado, né, quando ele conseguiu falar do Senhor para as pessoas, né, com desenvoltura. Ó Senhor Jesus, né? E aí depois se casou, né? Ia ele com a esposa, mais alguns irmãos, né? Iam ali, né? Pregando o Evangelho, né? Levando a palavra adiante, né? Senhor Jesus, salvando, introduzindo pessoas na igreja, né? E ele viu ali a igreja em Sumaré, né? Ali em São Paulo, né? Que foi, né? De 35 para 600 irmãos em 10 anos, né? Houve um bom crescimento, né? Ó Senhor Jesus, mas porque os irmãos foram ali, né? Apacentando, cuidando, né? Levando essa palavra adiante, né, Senhor Jesus. Aqui o irmão fala do sentimento de Paulo. Paulo tinha esse forte sentimento de pregar o Evangelho, né, Senhor Jesus. Né, Paulo ele era judeu. Né, os judeus estavam aguardando, né, vir o Senhor, né, Senhor Jesus, mas não da forma como veio. Eles imaginavam um monte de coisas, porque eles já há muitos anos, né, já não tinham um profeta, já não tinha alguém ali que trouxesse a direção de Deus, né, então eles ficavam ali estudando várias coisas ali, né, e ao invés de focar na palavra pura, né, eles ficavam lendo, né, estudos de outros, né, que foram passando de um para outro, e cada um ia botando outros estudos, e acabaram saindo um pouco, né, daquilo que era o ponto central da Bíblia. Então, quando veio Jesus, a maioria dos judeus não aceitou, né, não se voltou ao Senhor, né, Senhor Jesus. Né, e aí, na época de Paulo, né, ele ali, né, sendo zeloso pela lei, né, viu aquelas pessoas falando de Jesus. Na cabeça dele aquilo era o contrário, né? Aquilo ali era falso, né? Senhor Jesus. Então ele perseguiu a igreja de Deus, até que o próprio Senhor, né, apareceu para ele, né, e falou com ele: olha, eu vou te constituir ministro e testemunha, né, para pregar o Evangelho, né, Senhor Jesus, para os gentios. Eu fico imaginando ali, né, o coração de Paulo, a cabeça de Paulo. Poxa, eu era judeu, né, estava ali aguardando um dia vir Jesus, e quando eu descubro que Jesus já veio há um tempo atrás, né, e ali realizou várias coisas e tal, né, e agora, né, eu preciso mostrar para meus irmãos que Jesus já veio, né. Aí ele foi desesperado falar com os judeus não receberam bem, procuraram matá-lo, né, ele também discutia, brigava, ele teve que crescer um pouco, né,
foi levado ali para uma igreja onde ele pôde servir, pôde viver ali diante do Senhor, ter experiências. Aí o Senhor separou, né? Separar-me agora Barnabé e Saulo, né, para a obra que os tenho chamado. Né? E aí ele aprendeu ali, né, a depender do Espírito, exercitar o Espírito. Mesmo assim, passou por muitas situações, né, queria pregar para seus irmãos e não conseguiu. Né? E o Senhor mandou ele para os gentios, né, que não tinham o mínimo conhecimento de Deus. Ó Senhor Jesus, né? Mas ardia nele esse encargo, né, de conhecer a palavra para poder levar, né, essa palavra. Então, né, como judeu levava para judeus, né, se fazia de fraco para com os fracos, né, valorizava a lei para aqueles que valorizavam, né, parecia desvalorizar para aqueles que não valorizavam, mas fazia de tudo para pregar o evangelho. Então ele tinha toda essa herança, né, toda essa direção na palavra, né, dele conhecer a palavra, né, de levar para aqueles que já conheciam, mas não sabiam a respeito de Jesus, e aqueles que não sabiam a respeito de nada, precisavam receber todo um conceito novo, né, a respeito de Deus. Ó Senhor Jesus. Então ardia nele isso, né? Poxa, eu preciso me adequar às situações para poder levar o evangelho. Né? E hoje da mesma forma. Ó Senhor Jesus, nós precisamos aprender, né, a tocar no Senhor, né, de maneira adequada para poder a gente ter a sabedoria de Deus, né, o exercício do Espírito para a gente poder, né, em cada situação ver ali qual a direção de Deus. A gente não pode ficar formatado numa só maneira de fazer as coisas. Né, para isso que existe a multiforme sabedoria de Deus. E para isso as irmãs são importantíssimas. As irmãs são muito mais sensíveis, né, Senhor Jesus. Elas se preocupam muito mais com as pessoas, né, ali em mostrar o Senhor para as pessoas ali, né, em ver qual o problema de cada pessoa ali, né, orar, né, Senhor Jesus, e depois apresentar o Evangelho. Né, a gente vê que o Senhor também fez muito isso, né, se compadecendo das pessoas, né, colocando as pessoas numa condição em que pudessem ouvir o Evangelho. Às vezes a gente só quer ali, né, mostrar o Evangelho, o poder do Evangelho, né, e o Espírito vai subjugar todas as coisas e tal. E nisso as irmãs são muito mais sensíveis. Né? Por isso que o irmão tocou aqui, né, que as irmãs são uma grande força de trabalho. Né? O irmão até citou, né, que, por exemplo, numa reunião de casa, né, se não tiver irmã ali, não tem nada. Né? A gente não se preocupa com nada. Né? Nós como homens, a gente só quer chegar ali, levar a palavra. Mas as irmãs se preocupam em, né, servir um lanche, um cafezinho, né, ou então um jantar, né, já preparar alguma outra coisa, algo que seja atrativo para as pessoas. Elas se preocupam muito mais com as pessoas, né? Pô, a pessoa vai vir do trabalho, vai vir cansada e tal, então deixa eu preparar um ambiente aconchegante. Né? O homem não só se preocupa com a palavra, a irmã já se preocupa com muitos outros detalhes. Né? E o irmão até falou, né, se a irmã não estiver disposta ali a abrir a casa, né, para a gente receber pessoas, falar, pregar o Evangelho, nada acontece. Então o papel das irmãs é muito importante, como ele tocou aqui, não são apenas auxiliadoras, mas verdadeiras cooperadoras, né, Senhor Jesus. Então hoje os irmãos estão conscientizando as lideranças, né, de incluir as irmãs. Né, durante muito tempo a gente ia fazer reunião de serviço das igrejas, só tinha irmãos, né, e a gente vendo que sem as irmãs as coisas não avançam, né, Senhor Jesus. Né, então muitas das vezes a gente vinha dessas reuniões e obviamente tem coisas que a gente não deve compartilhar com as irmãs pelo fato de elas serem mais emocionais. Né? Então tem certos aspectos, certas coisas que é bom a gente dar uma segurada. Mas sim, coisas práticas, coisas do avanço do Senhor, com certeza a gente tem que incluir nossas esposas, incluir as irmãs. As irmãs já veem muito mais detalhes do que os irmãos. Né? Senhor Jesus, é nisso que o irmão mostrou, né, que, né, a relevância das irmãs. O próprio Paulo mostrou ali, né, várias irmãs ali, né, Senhor Jesus. Algumas tinham um problema, né, de pensar a mesma coisa, né, ali de aprender, né, ali a ter comunhão uma com a outra, né, se restringir por causa de uma e outra e tal. Mas ele falou, né, que se as irmãs estiverem dispostas, né, Senhor Jesus, ali, né, a ter humildade, né, a não se orgulhar, a não sentir ciúme, inveja, né, deixar essas coisas mais emocionais de lado, mas usar essa boa emoção para servir o Senhor, né, isso é muito útil. As irmãs elas avançam com muito mais garra do que os irmãos, justamente por elas serem mais emotivas. Elas querem realmente, né, ali salvar, né, as pessoas, querem alcançar as pessoas, querem ver a reação das pessoas com muito mais afinco do que os irmãos. Né? Então, quando a gente consegue levar as esposas, levar as irmãs a orar pelas questões da igreja,
né, a orar pelos casais, pelas pessoas, elas ganham encargo muito mais rápido. A gente às vezes ora por uma família e tal, mas a gente fica ali, né, pensando, raciocinando o que vai fazer, né? Não, as irmãs logo elas já querem ligar, querem estar junto, né? Senhor Jesus. Então as coisas na igreja andam muito mais quando as irmãs se envolvem, né? Senhor Jesus. Então a gente precisa ter isso também, né? Colocar as irmãs ali, o irmão até falou, né? Em certos serviços dá para as irmãs uma liberdade, né? De contatar outras irmãs, né? De tocar na palavra. As irmãs também precisam estudar a palavra, precisam ser conhecedoras, precisam também desenvolver, né? Uma questão de pregação do evangelho, ministrar a palavra para irmãs, né? Senhor Jesus. Às vezes a gente encontra muito poucas irmãs dispostas a isso, né? E quando essas irmãs trazem essa experiência dela com o Senhor, né, nos encorajam, nos ajudam demais, né? Eu já compartilhei várias vezes aqui no testemunho das irmãs ali, né, na conferência de irmãs, né? Acompanhei ele junto com a minha esposa, né? E poxa, que testemunho, né? Testemunho da irmã ali, né? Irmã Priscila Amar ali, compartilhando o que aconteceu com ela, com a filha dela. Já compartilhei aqui várias vezes aqui no canal, né? Senhor Jesus, como que isso me tocou, né? E são realmente, né, são testemunhos que mudam a nossa vida e que restauram a nossa esperança, né, diante do Senhor, né? Poxa, eu fiquei muito encorajado ali, né? E se essas irmãs puderem trazer, né, justamente por elas terem esse sentimento, né, de ir diante do Senhor, toda essa preocupação, né, toda essa emotividade, né, tudo isso direcionado para Deus, isso é rico demais. Mas as irmãs tocam essa experiência ali da emoção delas voltar ao Senhor, essa consagração. Ó Senhor Jesus, isso é muito bom, né, Senhor Jesus. Né, e se a gente colocar tudo isso, né, voltado para o Senhor, né, usar isso para a igreja, para a edificação da igreja, com certeza a igreja avança muito mais com as irmãs. Né, ó Senhor Jesus, a gente já viu até a estatística, normalmente as irmãs, né, são 2/3 da igreja, né, Senhor Jesus. Né, 2/3 de irmãs, 1/3 de irmãos. Né, normalmente é assim, né, Senhor Jesus. As irmãs são ganhas primeiro, né, às vezes a irmã vem, depois vem o marido, né, Senhor Jesus, quando já a gente está ganhando ali casais, né, ó Senhor Jesus. Graças por justamente essa questão, né, de as irmãs serem mais emotivas, em compreenderem mais ali, né, a questão do Senhor, né, se voltarem mais, né, estarem mais atentas, né, ao sentimento de Deus, né, graças ao Senhor. E como o Senhor falou, como o irmão botou aqui, né, o Senhor falando conosco no alimento diário, a gente precisa trabalhar, né, em prol do Senhor, em prol da vontade do Senhor, e quando a gente trabalha, o Senhor nos honra, ó Senhor Jesus. Né, então a gente precisa realmente, né, incluir todos, né, e ver essa força motriz, né, essa força trabalhadora, cooperadora na igreja, que são as irmãs. Né? Cada irmã é útil, né? Cooperadora do Evangelho também foi chamada, né? Assim como cada um de nós foi chamado, assim como Paulo, né? Para ser cooperador do Senhor, né? Para ser testemunha, para ser ministro de Deus, né? Que cada um de nós abra o coração, né? E se disponha, né? Para trabalhar para o Senhor. Né? Quando a gente trabalha, o Senhor vai nos honrar, vai nos abençoar, né? E o Senhor vai nos surpreender muito mais. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.